acho que o segundo momento muito forte, esse foi o maior, assim, de todos, de toda a minha vida, o momento mais forte e profundo da minha vida. Esse ano agora, em junho, dia 13 de junho, vai fazer um ano, a minha sogra faleceu. E a minha sogra, ela faleceu de câncer. E eu nunca tinha vivido, a minha avó e meu avô faleceram de câncer também, e foi bem difícil pra gente, mas eu nunca tinha vivido o processo que eu vivi com a minha sogra. E ressignificar esse processo, ele é muito difícil, ele é muito doloroso. Eu não tenho lugar de fala, porque eu acho que o que o meu marido passa, os irmãos dele passam, não chegam perto do que eu passei, do que eu senti, do que eu vivi. Então, eu acho que a minha parte de talvez transformar isso e poder compartilhar com as pessoas o que a gente viveu, seja mais fácil do que a deles de falar. Claro, porque eu sou a nora, não sou a filha. Mas eu tô com o Fer há 17 anos, então a minha sogra é como se fosse uma segunda mãe para mim. E ela lutou por muito tempo com essa doença, muito tempo. Até que ela se curava, voltava, até que o câncer ele voltou e ele voltou num estágio muito avançado. Então quando ele já chegou e a gente sabia que estava muito perto dela partir, muito perto dela partir. E a gente viveu um mês ali nessa partida dela, mas foi o mês mais transformador da minha vida. Mais transformador. Eu nunca vi o meu marido como eu vi naquele momento. E eu digo, não só de fragilidade, ele ficou muito frágil, ele é filho, mas eu lembro de um dia que me marcou demais. A gente levou ela para fazer a última viagem, a gente sabia que era a última viagem, e a gente estava lá e eu estava muito nervosa, eu não estava conseguindo disfarçar o meu nervosismo, e ela não sabia, né? Não era algo que ela tinha consciência do quão grave estava a doença e que não tinha mais o que fazer. E hoje em dia, eu e o Fer, a gente conquistou coisas, a gente tem o nosso dinheiro, a gente conseguiria pagar o melhor tratamento do mundo para ela. Mas dinheiro não paga, não é só sobre dinheiro, né? Não é sobre isso. E a gente estava nessa viagem e o Fer falava assim para mim, eu estava muito nervoso, ele falou, tá, nervosa, ele falou, tá, a gente tem a oportunidade de fazer essa viagem com ela. A gente tem dinheiro para estar aqui e viver isso com ela. Vamos aproveitar. E aí teve um dia que eu estava chorando no quarto e eu não gostava de chorar perto dele, porque o que é minha dor perto de um filho? O que é, gente? Como assim? E eu estava chorando no quarto e ele falou assim para mim, sabe, tá? Eu tenho muita vontade de parar o tempo. Ele falou, a minha vontade é pegar o controle e parar o tempo, parar aqui. Mas aí eu olho as nossas filhas pulando, dançando, crescendo. Como que eu posso parar esse tempo? Não dá. A gente precisa ver elas crescerem, a gente precisa viver esse momento, a gente precisa sentir. E aquilo para mim, ouvir o meu marido falando aquilo da dor, o que ele estava passando. Gente, nem se compara. E aí ele falou, olha, se troca, desce jantar com a minha mãe e tira uma foto bem linda para você guardar esse momento. Então, isso é uma das coisas que a gente viveu nesse processo. Viver, estar com ela dentro do hospital, ver tudo que ela estava passando. E mais uma vez, você vê a vida assim escorrendo pelas suas mãos e você não poder fazer nada, não importa. Não importa o que você tenha, o conhecimento que você tenha, as pessoas que você conheça, não importa os números de seguidores que eu tenha. E eu lembro que num domingo, que foi o domingo decisivo, onde muitas pessoas foram se despedir dela e foi bem forte pra gente, eu olhava e eu pensava, quantos domingos eu já tive? Quantos domingos eu já curti na minha vida? E hoje eu tô aqui. Então, a partir de agora, todos os meus domingos, todos os meus dias eu vou fazer valer. Porque a gente não sabe, né? Exatamente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nada. Então, assim, foi tão forte. Eu lembro que eu olhava aquele céu lindo e todos nós dentro do hospital chorando e, enfim, desesperados com toda a situação. Não tem o que fazer, ela vai partir, ela tá partindo, não tem o que fazer. Mas ali, tantas coisas aconteceram, sabe? Não daria nem para expor assim, a quantidade de coisas profundas, de cura, de coisas que aconteceram dentro daquele hospital com a partida dela, que eu penso, meu Deus, sabe? Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, ela viveu o que ela tinha que viver, eu vou honrar a história dela, o que eu puder contar a história dela para as pessoas, do quanto ela foi forte, guerreira e determinada, a todo momento, nunca vimos ela reclamar do que ela passava. Eu vou fazer isso pelas minhas filhas também, elas vão saber da avó que elas tiveram, mas viver tudo isso me transformou de um jeito que eu acho que eu poderia passar anos da minha vida e não seria tão transformada quanto eu fui nesse um mês. Então, a partida dela, tudo como aconteceu, foi extremamente forte. Eu acho que nada na minha vida chegaria perto do que eu vivi, né? Do que você perder alguém tão importante na sua vida.